E às vezes dá vontade de parar, mas se você desistir, quem vai lutar por você? Tanta luta pra chegar até aqui, tanta história pra agora desistir. Caso aconteça, deixe o cansaço pra trás e nunca se esqueça, por aqui não há tarde demais. Então mire as estrelas e salte o mais alto que der. Tome distância e faça o melhor que puder. Só não se permita viver na sombra do talvez. Aqui só se vive uma vez. Muitos medos vão tentar te segurar. Muitas vozes vão dizer que não vai dar. Sempre persista, não importa o que vão dizer. Só nunca desista do sonho que existe em você. E então mire as estrelas e salte o mais alto que der. Tome distância e faça o melhor que puder. Só não se permita viver na sombra do talvez. Aqui só se vive uma vez. Vença seus medos. Você é capaz de voar por cima das vozes que gritam pra você parar. Não há nessa vida algo que não se possa alcançar. Você só precisa ir buscar e encontrar na persistência seu valor. E apesar do seu... E aí galera, paz pra quem é de paz, sucesso pra quem é de sucesso. Seja bem-vindo a mais um programa do Casamento Sem Crise. Você que está chegando aí, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, pessoal que está chegando aí do WhatsApp, você que está vindo aí do Instagram. Boa noite, Juliana Gonçalves. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Jona Bia, seja bem-vinda também. Seja bem-vinda, Soraya. Alessandra, seja bem-vinda. Você que está passando aí pelo Instagram, você que está chegando lá do WhatsApp. Boa noite, boa noite. Obrigado, Alessandra. Deixa só o pessoal chegar com maior quantidade aqui que eu já aproveito para dar uns recados aqui para vocês. Samara, seja bem-vinda.
Você aqui do Facebook também que está assistindo aí, seja bem-vindo, tá? Eu já vou estar dando início aqui, que já deu o nosso minuto aqui para que a gente pudesse estar se adequando aqui, as pessoas estarem chegando. Eliane, seja bem-vinda, boa noite. Então já começa falando para mim aí, você que é a primeira vez que está aqui na live do Casamento Sem Crise. Às vezes você já até faz parte dos grupos do WhatsApp, às vezes você já acompanha de outras formas, né? Eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Mas se você é a primeira vez que está participando aqui da live, fala para mim aí, escreve eu, para que eu saiba quantas pessoas novas que estão aqui participando da live hoje. Lembrando que hoje a live ela vai ser uma live bem começando lá do começo mesmo. A gente vai falar bastante a respeito da estrutura da crise do casamento e explicar para vocês como que funciona toda essa mecânica por trás da crise de casamento e como que acontece essa solução. A Cláudia disse que é a primeira vez que ela está participando. Seja bem-vinda, Lidiane. Seja bem-vinda, Fabiane. Parece que tem pouca gente, né, que é a primeira vez que está hoje. Isso é bom. Né, à medida que a gente vai aprendendo mais, que vocês vão tendo mais conhecimento, que vocês vão frequentando mais esses trabalhos, vocês vão aumentando, se desenvolvendo, né, na sua capacidade e aumentando de nível. Isso é legal, eu gosto de falar de coisas complexas também. Então, quando eu percebo que tem pouca gente nova, então me dá liberdade maior para falar de coisas um pouco mais intensas e um pouco mais profundas. Quando a gente tem muito novato, eu tenho que andar com o pé no freio, porque às vezes eu falo coisas que são muito complicadas e a pessoa fica mais perdida do que ajuda. Então, quando tem pouquinha gente nova, assim, então dá pra gente ficar bem à vontade. Então, a gente tem aqui basicamente pessoas que já fazem parte do Casamento Sem Crise, do curso, ou seja, tem pessoas aqui que já são meus alunos, minhas alunas. Então essas pessoas elas têm um desenvolvimento, um entendimento muito maior a respeito do tema que eu estou falando. E tem pessoas que estão começando agora, né? Tem pessoas que fazem parte lá do grupo do WhatsApp. E tem pessoas que elas estão chegando literalmente agora, tanto no WhatsApp quanto aqui ou às vezes estão simplesmente conhecendo aqui pelo Instagram ou pelo Facebook mesmo, né? Então você percebe que tem pessoas de diversos níveis de conhecimento quando se trata a respeito disso. Por que é importante e por que eu bato tanto nessa tecla de pessoas que entendem, que têm um conhecimento mais aprofundado, de pessoas que têm um nível mais raso? Porque à medida que as pessoas elas chegam, você percebe uma histeria diferente. Né? Você percebe quando eu atendo no sábado, tem pessoas que elas mandam mensagens desesperadas. Ah, eu não sei o que eu faço, acabou minha vida, eu não tenho mais sentido para nada, não sei o quê. O que você percebe? Que é uma pessoa que ela tem pouquíssimo conhecimento com relação àquilo que a gente ensina. Né? Agora, quando você percebe pessoas fazendo perguntas inteligentes, né? Que a pessoa ela pensa para falar aquilo que ela quer saber de verdade, ou seja, ela sabe fazer perguntas. Esse que é o diferencial do negócio. Tem pessoas que elas falam assim, nossa, por que eu estou vivendo isso, né? Que mal que eu fiz para Deus, né? O que eu fiz de tão errado para merecer viver essa vida? O que é isso? É uma pessoa que não sabe fazer perguntas. É uma pessoa que ela não sabe, ela tem a oportunidade, ao invés dela fazer uma pergunta que vai tirar ela da situação que ela está, ela simplesmente manifesta o sentido, o sentimento que ela tem dentro dela e não resolve nada, não sai do lugar, entendeu? Então a nossa intenção quando a gente pergunta
quando a gente tem a possibilidade de estar perto de alguém que tem uma ciência maior do que a nossa, é da gente fazer com que aquela pessoa nos dê nutrientes o bastante para que isso venha me tirar do lugar onde eu tô. Entendeu? Então, quando a pessoa ela tem uma mentalidade um pouco mais intensa com relação a isso, quando ela está mais aprofundada, o seu nível de consciência está mais elevado, ao invés dela ficar perguntando que mal que eu fiz para Deus para estar passando por isso, ela pergunta o que eu ainda não entendi para ainda estar passando por isso. O que eu ainda não aprendi para ainda estar passando por isso. O que eu ainda não modifiquei para ainda estar passando por isso. Entendeu? Então, hoje em dia, nós vivemos numa época do mimimi, né? Não só a geração que nós vivemos hoje, mas nós vivemos uma época da mordomia. Hoje a gente preza pela facilidade, a gente preza pelo comodismo. Então, o nosso natural, ele se torna disfuncional com a realidade da modernidade que a gente vive nos dias de hoje. Por que você percebe tantos problemas psicológicos e, ao mesmo tempo, tantos problemas físicos numa época onde a ciência é tão avançada? Numa época onde as pessoas elas têm acesso facilitado à saúde, à comida, à informação. Por que à medida que nós adquirimos mais informação, nós não nos tornamos mais saudáveis e tornamos a nossa vida mais valiosa e duradoura do que anteriormente? Com tanta informação que a gente tem hoje. Você consegue entender? Porque as coisas na tecnologia que a gente vive hoje, ela se tornou tão avançada que a gente não conseguiu suportá-la. Ela se tornou maior do que aquilo que a gente consegue caber no nosso tempo e na nossa velocidade natural. Então, se você parar para pensar, o nosso corpo ele foi um corpo desenvolvido para passar por o estresse. O nosso corpo ele é um corpo que ele foi desenvolvido para passar fome, por exemplo. Porque o nosso corpo ele foi um corpo que ele foi trabalhado numa época onde não tinha comida no mercado, onde você tinha que sair para caçar. Entendeu? Então, tinha dias que você ia ficar sem conseguir caçar nada durante 1 dia, 2 dias, 3 dias, e o seu corpo não ia morrer por causa disso. Então, o seu corpo ele tem toda essa mecânica preparada, ele é preparado para isso. E aí você coloca esse mesmo corpo, que ele se conecta com a natureza, né? Que ele bebe água natural, né? Que ele sente a luz do sol, ele acorda com o sol brilhando todos os dias. E agora você coloca esse corpo dentro de um lugar onde ele já não precisa mais correr atrás da comida dele. Ele simplesmente estica a mão e pega o que ele quer. Você coloca esse corpo em um ambiente onde ele já não tem mais acesso à luz solar. Em um ambiente onde ele já não tem mais os pés no chão, na terra. Em um ambiente onde ele já não tem mais contato com a natureza. Tudo é fictício. Tudo é feito na fábrica. Entendeu? Então, quanto mais o tempo passa, menos seres humanos nós nos tornamos. Por que eu estou falando a respeito disso? Porque nós precisamos entender o quanto a crise ela é natural. Processos dos quais a gente se sente desconfortável, eles são naturais para o nosso crescimento. Quantas vezes uma criança ela precisa cair para que ela aprenda a andar? Quantas vezes é preciso a gente errar escrevendo ali quando a gente está aprendendo a escrever? Todo esse processo desgostoso que a gente passa, toda essa disrupção que a gente vive na vida, é uma crise. Tudo aquilo que a gente tem que sofrer para aprender e tudo que a gente aprende é sofrido, faz parte do nosso desenvolvimento humano. Então toda crise, ela vem para levar você de um estado para um outro determinado estado. É por isso que eu sempre falo para vocês que a crise, ela não vem para te matar. Ela vem para te fazer progredir. Ela vem para trazer progresso para você. Só que o diferencial é que nessa intelectualidade, nessa mentalidade que nós temos de não querer que as coisas mudem, a gente tem a capacidade de segurar uma estação e continuar vivendo daquele mesmo jeito, por mais que as coisas já tenham mudado. Entendeu? Por mais que muitas das vezes você nunca vai ver isso acontecer na natureza, no ecossistema, a árvore ela sempre muda de estação e ela muda de estação junto. Os pássaros que eles não gostam do inverno, na hora que está chegando o inverno, eles já migram para um lugar onde é mais quente. Então a natureza ela se adequa às mudanças de estações. Agora o ser humano não.
O ser humano, ele quer continuar mantendo do jeito que ele é, por mais que as coisas elas tenham mudado. Entendeu? Então eu falei bastante a respeito disso daqui na live passada, quando eu falei que casais que dão certo também passam por crise. O casal que os dois são apaixonados, tem 20 anos de casado e são um exemplo de família, eles também passaram por crise. E o diferencial da vida deles, o que fez com que eles se achegassem mais um ao outro, foram os momentos de crise. Por incrível que pareça. A crise não foi o momento de desatar. A crise não foi o momento onde essas pessoas elas correram cada um por um lado. A crise foi o momento onde essas pessoas elas se conheceram nas piores fases da sua vida. Onde eles tiveram que reaprender a viver em conjunto. Onde eles tiveram que abrir mão de algumas coisas para que eles continuem em cima da decisão que eles tomaram. Então a gente precisa entender, em um ambiente onde a gente fala tanto de romantismo, que quando a gente fala a respeito de relacionamento, quando a gente fala a respeito de casamento, a gente está falando muito mais a respeito de uma decisão, de um comprometimento, de um compromisso, de uma palavra lançada, do que de um sentimento. Porque se a gente fosse viver por sentimento, um dia a gente amava e no outro a gente odiava. Num dia a gente queria abraçar e no outro a gente queria matar. É por isso que a nossa vida em relacionamento não é baseada por sentimento. É baseada por decisão. Então o que sustenta o meu casamento todos os dias, por mais que talvez hoje eu não esteja vivendo um dia bom, é a decisão que eu tomei diante do altar. Entendeu? Então o que diferencia um casal que na crise eles se abandonam e eles se perdem na sua própria individualidade, de um casal que na crise eles se aproximam mais ainda e eles percebem que se eles agirem como eles se tornam mais fortes, é a decisão que eles tomaram desde o início. Então quando a pessoa ela toma uma decisão, e eu preciso revalidar isso aqui mais uma vez, porque conforme eu sempre falo para vocês, a decisão nada mais é do que você cortar fora toda e qualquer possibilidade que não seja aquela que você escolheu. Decisão significa isso. A gente conhece a palavra rescisão. Rescisão é cortar fora. Circuncisão é cortar em volta. Decisão é cortar entre. Entendeu? Então, o que faz a nossa relação funcionar é a decisão. É o compromisso que a gente fez. Por que a gente usa uma aliança? Porque a aliança ela representa o compromisso que a gente fez. Então quer dizer, se eu estiver feliz ou se eu estiver triste, se estiver dando certo ou se estiver dando errado, eu vou alimentar a minha palavra. Eu vou sustentar a decisão que eu tomei, independente da situação que esteja. Entendeu? Então é a respeito disso que se trata um relacionamento. Então aqui a gente já derruba toda essa mentalidade que a gente adquire no decorrer da nossa vida, de romantismo, da novela das 8, não sei o que é a alma gêmea, não tem nada disso. Ah, é a pessoa certa pra mim. A pessoa certa é a pessoa que ela resolve lutar junto com você todo santo dia pra fazer o negócio dar certo. Porque todo casamento é feito de duas pessoas erradas. Todo casamento é feito de duas pessoas erradas. O homem e a mulher são os seres mais diferentes que tem nesse planeta. No meu livro ainda eu falo a respeito disso. Eu dediquei alguns capítulos simplesmente para falar a respeito da individualidade do homem e da individualidade da mulher, para que as pessoas elas consigam entender que por mais que nós falemos que o homem e a mulher são uma mesma espécie, eles são dois seres totalmente diferentes. Não é à toa que lá na Bíblia, em Gênesis, a palavra no hebraico original, que foi traduzida como adjuntora no português, é opositora. Porque não existe uma pessoa mais inadequada para viver com um homem do que uma mulher. São dois seres que foram feitos para não dar certo. Você está entendendo? Então, para esse casamento, para esse relacionamento funcionar, essas pessoas elas vão ter que batalhar. Elas vão ter que se negar, elas vão ter que negar o seu egoísmo. É por isso que eu sempre falo para vocês que o casamento ele é uma ferramenta de Deus. O Martinho Lutero, todos sabem, né, que o Martinho Lutero, a princípio, ele era um padre, então ele não era casado. E ele tem uma frase que ele fala, depois que ele se tornou um ícone da Reforma Protestante, ele fala que 1 ano de casado santificou mais a vida dele do que 10 anos de celibato.
Porque ele começou a reconhecer no casamento uma ferramenta de Deus. Não é à toa que ele também é dono da frase que fala que o casamento é uma escola de caráter. O casamento é uma escola de caráter. Porque o casamento é esse mecanismo onde Deus ele coloca um homem e uma mulher. E esses dois agora, por mais que eles sejam tão diferentes, eles têm que se adequar de uma tal forma que eles se tornam uma só pessoa. Eles se tornam um só propósito, um só projeto. Eles se tornam a estrutura para essa família que vai ser construída sobre eles. Entendeu? É por isso que nós precisamos, antes de mais nada, sermos bons indivíduos. Nós precisamos, antes de mais nada, sermos bons indivíduos. Antes que Deus ele criasse uma Eva para Adão, Adão ele já era uma pessoa íntegra. Ele era uma pessoa integral. Ele não precisava de nada. Ele dava conta do recado. Ele dava conta do assunto. Você está entendendo? Então, quando a gente fala a respeito de se relacionar com alguém, aguenta só um pouquinho aí que eu já começo a responder vocês. Quando a gente fala a respeito de se relacionar com alguém, a gente não está falando a respeito de arranjar alguém para me completar. A gente está falando a respeito de arranjar alguém para complementar. Porque uma das coisas que eu mais trato vocês, principalmente você que faz atendimento individual comigo, você já percebeu isso de uma forma muito clara, que antes de eu trazer você para apresentar você para uma reconciliação, eu apresento você para você mesmo. O nosso intuito, a nossa intenção principal no nosso atendimento, no nosso tratamento, é fazer com que você se conheça a si mesma e se reconheça plena, se reconheça suficiente. Não é à toa que chega um determinado tempo na restauração do casamento, no processo de restauração, onde essa mulher que ela está buscando veemente no processo da restauração, onde chega um determinado momento onde essa mulher ela se conhece de uma tal forma que ela nunca se conheceu antes, que ela se vê suficiente para a vida dela. E aí ela é obrigada a responder a questão novamente. Será que eu quero mesmo esse casamento? Será que eu quero continuar nesse processo? Porque o processo é árduo, o processo é trabalhoso. Eu quero mesmo continuar sabendo que eu dou conta? Então aqui a pessoa ela é obrigada a se olhar no espelho agora, se vendo como uma nova pessoa, percebendo que você é o bastante sozinha, mas entendendo acima de tudo que o casamento ele não é a respeito de uma pessoa que eu preciso, é a respeito de uma pessoa que eu quero. Entendeu? Então quando eu falo a respeito de restaurar o meu casamento, eu não estou falando a respeito de trazer de volta uma parte de mim, porque eu sofro, eu morro sem ele, não sei o quê. Não, eu estou falando a respeito de eu restaurar a minha casa. Eu estou falando a respeito de restaurar a minha família, porque a minha restauração é individual. Se eu tenho achado, se eu tenho acreditado que ao trazer o meu marido de volta eu serei restaurada, então eu sou mais uma das pessoas que vai ser infeliz o resto da minha vida. É tipo aquela pessoa que ela sempre fica colocando a sua felicidade no si. Não, quando eu arranjar o emprego dos meus sonhos, aí eu vou ser feliz. Não, quando eu tiver filho, aí eu vou ser feliz. Não, quando eu me casar, aí eu vou ser feliz. E você descobre que a felicidade não está em nada das coisas que você pode alcançar. A felicidade ela sempre teve em você. A felicidade sempre foi de graça. A felicidade nunca foi a respeito de uma conquista. Você está entendendo? Então, enquanto você está vivendo nesse nível de consciência, onde você acredita que a sua felicidade ela está no bolso do seu marido, ela está no bolso do seu ex, então você ainda não sabe nada da vida. Entendeu? Eu sei que parece estranho, que soa estranho, uma pessoa que pega na mão de outras para ajudar essas pessoas a restaurar o seu casamento, falar que a felicidade dessas pessoas não está no casamento. Só que essa é a verdade. Quando a gente chega no atendimento, para a gente trabalhar no individual, a gente percebe o quê? Que essas pessoas, elas estão materializando no seu casamento, elas estão materializando no seu cônjuge uma coisa que não pertence a ele. Uma responsabilidade que não é dele. Ah, mas eu nunca mais vou ser feliz sem ele. Eu nunca mais vou conseguir ser plena sem ele. E tipo assim, a pessoa ela não valida que ela já estava com ele e já não estava feliz. A gente se torna tão viajante na nossa própria história. A gente vive um negócio tão emocional que a gente nem para
para entender e para pensar que o nosso casamento já não estava bom. A pessoa ela foi embora, mas ela não foi embora de uma hora para outra. Ela foi embora para quebrar uma dinâmica de um algo que já estava insustentável. Então é por isso que eu bato mais uma vez na tecla e eu preciso que você entenda acima de tudo. Se a gente está falando a respeito de uma resolução de crise, essa resolução de crise ela começa em você. Essa resolução de crise começa em você. Essa restauração de casamento, ela começa em você. É através desse autoconhecimento, é através desse desprendimento, de você conseguir ter o entendimento de que a felicidade não está na outra pessoa, de que você pode ser feliz sozinha, de que você pode viver a sua vida e que você é suficientemente plena para viver sozinha, que você pode ser feliz assim. Você não nasceu grudada com a outra pessoa. Só que muitas das vezes, no decorrer da nossa vida, a gente vive tanto tempo de casado, a gente vive tanto tempo junto que a gente se esquece o como que é ser indivíduo, o como que é ser individual. A gente viveu em parzinho tanto tempo que a gente esqueceu o que é ser eu. Eu lembro o que é ser pai, eu lembro o que é ser mãe, eu lembro o que é ser esposo, eu lembro o que é ser esposa, mas eu não lembro mais o que é ser eu. Eu não sei mais ser eu sozinho, entendeu? Então o que eu preciso fazer antes de mais nada? Eu preciso me resgatar. Entendeu? Eu preciso me resgatar. Quando a gente fala a respeito de restauração de casamento, a gente está falando a respeito, não é de trazer a pessoa de volta. A gente está falando a respeito de pessoas restauradas. Porque o casamento ele não precisa ser remido. O casamento ele é perfeito. Entendeu? Porque o casamento ele é uma instituição divina. Então o casamento ele já é perfeito por natureza. A imperfeição no casamento são as pessoas que entram nela. Então eu preciso entender que o meu casamento ele não precisa ser remido. O meu casamento ele não precisa de um milagre. O meu casamento ele precisa que eu seja esse milagre. Ele precisa que eu seja essa oferta. Porque alguém precisa dar o primeiro passo. Alguém precisa se entregar. E se não for eu, com certeza o outro não vai ser. Conforme a gente falava na outra programação que a gente tinha no ano passado, os incomodados que se transformem. Então, se eu é quem estou incomodado com essa situação, se eu é quem estou vivendo insatisfeito, então eu preciso ser transformado. Eu preciso modificar essa situação. Tem uma frase do Viktor Frankl, que ele fala que se a situação for boa, então desfrute-a. Mas se a situação for ruim, então mude-a. Mas se você não puder mudar essa situação, então se transforme. E é exatamente isso que a gente traz para vocês aqui todo santo dia. Quando você vem aqui para aprender a respeito de restauração de casamento, a primeira coisa que o Júnior vem e enfia a goela abaixo em você é que você precisa se conhecer. Você precisa se amar. Você precisa sair desse desespero. Você precisa entender que a sua vida ela continua independente de. E quando eu falo a respeito disso, parece que eu estou desprezando a restauração do seu casamento. Mas na verdade eu estou trabalhando a restauração do seu casamento. Porque se você não estiver restaurada, se você não estiver apta, então o casamento também não vai ter. O casamento não vai estar. Você precisa preparar o ambiente para aquilo que você quer receber. Você precisa deixar tudo pronto. Né? Eu atendi alguém essa semana e a pessoa falou para mim assim, Júnior, a gente meio que voltou, né? O meio que voltou é um perigo violento, né? A gente meio que voltou e, tipo, ele falou que as coisas não eram mais como era antes e foi embora de novo. E aí eu fiquei a ver navios sem saber o que vai acontecer daqui pra frente. Então, tipo, o que você percebe? Que as pessoas, elas tentam continuar da onde elas pararam. E a gente volta de novo ao nosso ponto inicial. A demanda da crise é a respeito de uma mudança que não aconteceu. Então a garantia que eu tenho depois da crise, toda vez que a gente falar a respeito de crise, mentaliza a imagem de um casulo. Mentaliza as 3 fases de um casulo. Uma larva que depois entra num casulo e que depois sai uma borboleta. A crise é exatamente isso. Só que esse processo do casulo, eu já fiz até uma live falando exclusivamente a respeito disso, a respeito do processo do casulo. No processo do casulo, não é gostoso. O processo do casulo não é um negócio que você fala, e até que enfim agora eu vou virar uma borboleta. O processo do casulo é um processo solitário. O processo do casulo é um processo desconfortável.
O processo do casulo é um processo escuro, confuso, entendeu? Então, conforme eu comecei falando para vocês aqui a respeito do corpo e da vida do ser humano, esses processos desconfortáveis, eles são necessários e extremamente necessários para nos empurrar para onde a gente precisa chegar, entendeu? Tem coisas que a gente simplesmente precisa passar. Tem coisas que a gente simplesmente precisa viver aquilo ali. A gente precisa passar por aquele aperto para que a gente saia do outro lado modificado. Entendeu? Se eu for com a minha faquinha lá falar, meu Deus, coitado dessa borboletinha aqui dentro desse casulo, eu vou ajudar ela a sair daqui de dentro. E eu vou lá e corto aquele casulo para que ela saia com mais facilidade. Sabe o que acontece? O simples fato de eu tentar ajudá-la na maior das minhas boas intenções, eu posso matá-la. Porque ela precisava se espremer toda antes de sair de dentro daquele casulo para que o sangue ele pudesse correr para suas asas. Para que as suas asas se tornassem funcionais. Agora, se ela saísse de uma forma totalmente livre, de uma forma leve, solta, ela não conseguiria voar porque as suas asas ficariam atrofiadas. Entendeu? Então, é um processo natural passar pelo desconforto. Então, não pense que porque você está passando por um desconforto, a sua vida está ruim. Não pensa que porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria, as coisas não estão dando certo. Porque muitas das vezes essa questão do não dar certo, essa questão do desconforto, era tudo que eu precisava para eu ser colocado na onde eu precisava estar. Entendeu? Então quando eu falo a respeito de processos do casamento, da ferramenta de Deus que é o casamento, é a respeito disso. Né? As pessoas falam, Júnior, mas duas pessoas que não dão certo, não sei o que, será que não é um livramento? Não, Deus ele coloca as pessoas no casamento para elas serem transformadas dentro desse casamento. A partir do momento em que eu vigoro nos princípios que demandam o casamento, eu sou transformado. E o meu casamento ele se torna uma potência. Entendeu? Porque todo casamento, eu sempre falo que o casamento, se você não é feliz no seu casamento, então você não está vivendo um relacionamento. O que você tem não é um relacionamento, é um desperdício. Porque você tem a chance de viver o melhor daquilo que você poderia viver na Terra, junto com uma pessoa que você ama. E ao invés de você ser feliz, isso está se tornando um inferno na sua vida, então isso não é um relacionamento, é um desperdício. É uma oportunidade de ouro que está sendo desperdiçada, entendeu? E mais uma vez, só para retificar aquilo que eu comecei falando a respeito do homem e da mulher, que eles não dão certo, a única forma, se eu não me engano é o penúltimo capítulo do meu livro, eu falo a respeito disso. A única forma de um homem e uma mulher subsistirem debaixo do mesmo teto é tendo os princípios de Deus vigorando sobre eles. É a única forma de um homem e uma mulher darem certo. Porque se esses dois tentarem fazer as coisas pelas suas próprias competências, esse mesmo ambiente que poderia ser o céu, ele se torna um inferno. Então tudo aquilo que é potencialmente poderoso para te dar felicidade, também é proporcionalmente perigoso para atrapalhar geral a sua vida. Então, da mesma forma que o casamento ele é poderosamente incrível para te fazer a pessoa mais feliz do mundo, ele também é proporcionalmente capaz de fazer a sua vida ser um inferno. É simplesmente uma questão de você ligar a chavinha errada, entendeu? É uma questão de escolha. Eu posso fazer... A única coisa que seu casamento não vai ser é nada. A única coisa que seu casamento não vai ser é tipo assim, morno, sabe? Tipo assim, não. Ou seu casamento ele vai ser muito bom, ou seu casamento vai ser muito ruim. É uma questão de desperdício ou de você viver propósito, tá? Então é basicamente a respeito disso. Eu já fui longe pra caramba aqui. Aí você que tem a sua dúvida aí pode começar a escrever suas perguntas aí. Conforme eu falei pra vocês, eu gosto quando tem pouca gente... Não que eu não goste que tenha gente nova, mas quando tem pouca gente nova, eu sinto mais à vontade para que eu explore coisas um pouco mais aprofundadas, né? Porque talvez pessoas que estão chegando pela primeira vez não conseguiriam entender nada do que eu falei aqui. Mas o fato de vocês já serem mais grandinhas já me ajuda para que eu não precise me segurar tanto. A Fabi Morim fala, eu queria muito que meu marido tivesse se aproximado mais de mim.
mas foi contrário. Hoje estamos separados há 5 meses. Essa questão do eu querer a respeito do outro é um negócio que a gente precisa parar para pensar. Porque a gente precisa ter algumas definições bem claras na nossa mente. Quando a gente está falando a respeito de relacionamento, quando se trata de mulher, quando se trata da esposa, existe um porém. Por que existe um porém, Júnior? Porque se eu for falar a respeito de relacionamento no geral, eu preciso entender que eu não consigo modificar a outra pessoa. Eu não consigo alterar ou viver na expectativa de que a pessoa ela vai fazer algo que eu queira que ela faça, por exemplo. Isso é uma frustração que eu vou estar trazendo para mim. Por um outro lado, quando eu estou falando a respeito de mulher no casamento, a mulher ela tem uma capacidade intelectual que é diferenciada. Quando a gente fala que a mulher ela tem um sexto sentido, não é à toa. E eu sempre falo isso para vocês, às vezes eu não sei se vocês levam isso a sério, mas a mulher ela tem essa capacidade de adquirir aquilo que ela quer do marido dela. Só que para isso, ela precisa ser uma ótima comunicadora. Entendeu? Muitas das vezes, sem que ela fale exatamente aquilo que ela quer, ela consegue trazer ele para aquele lugar. Então a mulher ela precisa ter esse enquadramento posicional. Quando a mulher ela não vai conseguir fazer isso? Quando ela estiver fora da sua posição. Toda mulher que ela entende que ela é auxiliadora, que ela é, vamos supor, o marido é a autoridade da casa e ela tá ali como ajudante dele, ou seja, eu não sou a autoridade da casa, só que tem um porém. Não é porque ela não é a autoridade da casa que ela não tenha poder na casa. Então, uma das coisas que eu sempre falo é que o homem ele tem autoridade, mas a mulher é quem tem poder. Porque a mulher ela tem a capacidade de virar a cabeça do homem. A mulher ela tem a capacidade de levar esse cara para onde ela quiser. Ela pode fazer esse cara ser um derrotado, ou ela pode pegar esse cara no meio do nada e fazer esse cara se transformar. Entendeu? A mulher ela tem essa capacidade. Só que ela precisa estar no seu lugar. A partir do momento em que ela quiser levantar a cabeça na mesma altura que o cara, ela vai começar a trombar com ele. Então, ao invés dela conseguir atrair ele para o lugar que ela quer, ela vai arranjar uma briga. Entendeu? Ao invés dela atrair esse cara e fazer ele achar que ele que conseguiu por conta própria, ela vai arranjar uma briga com ele porque ele vai achar que ela tá mandando nele. Então é como se tivessem duas cabeças dentro da mesma casa. Entendeu? Então isso se torna uma questão posicional. Porque a mulher que ela é inteligente, a mulher que ela é sábia, ela consegue convencer o seu marido sem palavras. Então, através do seu comportamento, essa mulher ela consegue atrair o seu marido. É como se ela amarrasse ele com uma corda e só vai puxando ele. Sabe, tipo assim, às vezes ela dá linha, deixa ele ir pra longe, e ele tá se achando super soltinho, daqui a pouco ela dá uma puxada e ele vem, sem perceber que ele tá vindo. Então essa mulher, ela tem essa capacidade. Só que tudo isso é sem precisar falar. Não é tipo assim, eu mando em você, você baixa a bola, aqui tem respeito. Não é a respeito disso. A mulher que ela é sábia, ela não bate de frente com seu marido. Ela faz as coisas, ela arquiteta tudo e faz ele acreditar que ele é quem dá conta do recado. Entendeu? Então é por isso que nós precisamos pensar muito a respeito dessa questão de eu queria que ele tivesse feito alguma coisa, eu queria que ele... Mas a gente precisa pensar a respeito do como que eu posso agir para eu alcançar esses objetivos. Peço muito nas minhas orações, se for vontade de Deus, para ele voltar e que seja restaurado da dor da mágoa que ele tem no coração. Parece que quando começamos a pensar assim, parece que desistimos, mas na verdade é a gente mudando. É exatamente a respeito disso. Quando eu começo a ter um entendimento a respeito de mim, né? Porque eu acabo, principalmente no momento de dor, eu acabo atribuindo tudo ao meu relacionamento, né? Então, tipo, é como se a volta do meu casamento resolvesse tudo na minha vida. Só que o meu casamento vai voltar, a pessoa ela vai voltar a morar comigo
eu vou continuar tendo os meus problemas emocionais, eu vou continuar com a minha ansiedade, vou continuar com a minha depressão, vou continuar com a minha falta de autoestima. Você tá entendendo? É tudo meu. Então essa é uma possibilidade de eu me resolver. Entendeu? Então quando eu começo a olhar para mim, não é que quer dizer que eu parei de olhar para o meu relacionamento, mas é que eu entendi que se eu não tiver apto, então não tem relacionamento. E aí você cai naquilo que eu sempre estabeleço como um pilar aqui para vocês. Você é a prioridade do nosso processo de restauração. Se você não estiver bem, a gente vai tratar você primeiro, para depois você ir para a restauração. Então é basicamente assim. É tudo que eu mais quero nesse momento, me restaurar e me amar. A Cláudia está falando. E muitas das vezes, a gente vai precisar de ajuda para isso, tá, gente? A gente vai ter que se abrir para o novo. Uma das coisas assim que eu percebo, principalmente para quem nunca fez terapia, né, é a expressão das pessoas, tipo, nos primeiros atendimentos. Porque a pessoa, ela nunca se abriu com ninguém. E principalmente quando a gente se torna casal, isso se torna uma coisa muito mais fechada ainda, né? Porque quando a gente ainda é solteiro, a gente ainda tem amigos próximos, mas quando a gente se torna casal, a gente meio que se afasta de tudo e de todos. E aí eu percebo, sabe, um brilho no olhar. É como se eu falasse com aquela senhora de 40, de 50 anos, e ela parece que ela fala comigo como se ela voltasse a ser uma menina. Ela fala de sonhos, ela fala de como a sua vida aconteceu, das coisas que ela perdeu na vida e que ela se arrepende, mas ela fala a respeito dos objetivos dela e dos projetos que ela nem lembrava mais que tinha, mas que o fato da gente estar conversando a respeito de vida faz com que ela pense, ainda tem vida para mim viver, né? Conforme a música que eu coloquei lá no Instagram, ainda tem vida aí. No meu caso, o que mais está doendo é a solidão. É a questão do casulo que eu falei, né? Tenho 2 filhos, mas eles já têm a vida deles. E maioria das vezes estou sozinha, então a solidão é grande. Tem dias que acho que vou morrer de tanta dor. E isso daqui é muito importante da gente entender. Quando a gente fala que o momento da crise, não da crise, tá? O que a gente está vivendo aqui não é a crise. O que a gente está vivendo aqui é a consequência da crise. Então, quando a gente está passando por esse processo de solidão, por exemplo, uma das coisas que a gente precisa entender é que a gente precisa passar por ele. Ah, Júnior, isso quer dizer que eu não posso me relacionar, que eu não posso conversar com pessoas, que eu não posso me distrair? Não, você precisa se distrair. Só que a maior parte do seu tempo vai ser você e você mesmo. Entendeu? Tem momentos, talvez isso não vai fazer o mínimo sentido para você. Tem momentos em que o Espírito Santo, ele precisa pegar Jesus lá do meio da multidão, no meio dos milagres, no meio daquela euforia toda, e levar ele lá no meio do deserto, aonde ele fica sozinho, ele com ele mesmo. Entendeu? Então os maiores processos que você vai ver na Bíblia, eles são passados no deserto. Por quê? Porque o deserto é um lugar de solidão. É um lugar de você com você mesmo. A palavra que Abraão recebe quando Deus tira ele da casa dos seus pais é Lech Lecha, saia para ti mesmo. Então é um chamado ao autoconhecimento. E a partir daquele dia, aquele homem ele começa a peregrinar pelo deserto para um lugar que ele não sabia onde era, simplesmente não confiando naquilo que ele via, mas confiando naquilo que ele ouvia. Porque ele ouviu a voz de Deus falando, sai da sua casa e do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Você está entendendo? Então o chamado de Deus, ele tem muito a ver com essa questão do autoconhecimento. Não existe identidade se não houver autoconhecimento. Não existe individualidade se não houver autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou no momento da dor. Eu preciso saber quem eu sou quando eu estou sozinho. Eu preciso saber como eu lido com as consequências, com os problemas e com as consequências da minha própria vida, das minhas escolhas, das minhas decisões. É nesses momentos que eu descubro quem eu sou de verdade, entendeu? Então, momentos de solidão, por mais que a gente não queira, porque eles são desfavoráveis àquilo que a gente considera bom, eles são necessários.
E aí você vai chegar no momento, igual a Fabiane ela falou ali, aonde você vai transformar essa solidão. E aquilo que era solidão, você começa a transformar em solitude. Você começa a aprender a desfrutar da sua própria presença. Você começa a aprender a desfrutar de você viver coisas boas para você, de você fazer coisas boas para você. Ah, mas hoje não tem ninguém aqui para almoçar comigo, então eu vou fazer a melhor comida que eu já comi nessa vida. Ou então eu vou no melhor restaurante que tiver nessa cidade. Você está entendendo? Você começa a viver solitude. Você começa a se presentear. Você fala, eu não tenho... Esses dias eu fui fazer um curso e eu conheci um rapaz lá que ele estava viajando. Ele viajando sozinho. Um rapaz mais novo do que eu. E eu falei, cara, que loucura isso, né? E ele falou, cara, tinha coisas que eu queria conhecer. Sabe? Então ele foi lá no meio da Amazônia, lá no meio de uns índios lá que ele queria conhecer, não sei o quê. E ele começou a contar as peripécias todas que ele viveu. E eu falei, mano, que loucura isso. Isso é solitude. Sabe? Tipo assim, ele falou, cara, foi uma das melhores experiências que eu já vivi na minha vida. Ele falou, morria de medo de viajar sozinho. Mas depois que eu comecei a fazer isso, sabe? Tipo assim, a gente deixa amigos espalhados por todo quanto é canto que a gente passa. Sabe? A gente expande a nossa mente de uma forma incrível que a gente nunca imaginou que a gente poderia alcançar. E a gente percebe o quanto que a gente é capaz, entendeu? O quanto que a gente é suficiente. Então isso se chama solitude. Como faço para comprar o seu livro? Alessandra Leal. Alessandra, eu teria que te mandar o link. Ele tá no Mercado Livre, mas eu teria que te mandar o link. Depois você me chama no particular, que eu te mando o link lá no Mercado Livre, que eu sempre faço um esquema para o pessoal não precisar pagar frete, tá? Porque o livro já é barato, né? Então às vezes o frete fica mais caro do que o próprio material. Como faço para começar a restauração do meu casamento? Exatamente o que a gente está falando aqui desde o começo. A restauração do seu casamento, ela começa na sua restauração, na sua preparação, entendeu? Eu preciso confiar naquilo que eu estou querendo. Meu marido me traiu várias vezes. E todas as vezes desculpei. Dessa vez que houve uma traição, eu acho que aqui não houve uma traição, né? Não consigo mais. Ele quer outra chance e não sinto vontade. Alessandra. A questão aqui, Alessandra, cara, tipo, não é que a gente venha falar que a pessoa não seja culpado. Até porque, quando a gente está falando a respeito de uma dinâmica de casamento, não é uma dinâmica de certo e errado, e culpado, bandido e mocinho, entendeu? A gente está falando a respeito de duas pessoas que estão aprendendo a viver a vida com a experiência, com a prática, com o dia a dia, entendeu? Então, quando a gente fala a respeito de que você perdoou esse cara tantas vezes, olha o tanto de coisa errada que você fez, entendeu? O fato de você ter agido dessa forma alimentou a dinâmica que fazia esse cara acreditar que ele podia errar o quanto ele quisesse, que as portas sempre estariam abertas para ele voltar. Então o que está faltando aqui na Alessandra? O respeito. O respeito a si mesmo. Entendeu? Porque eu preciso ter limite. Eu preciso ter limite. Por mais que eu ame uma pessoa, a partir do momento em que o amor que eu tenho por essa pessoa ele venha a passar por cima dos meus limites, então eu tô com problema. Quem tá com problema aqui sou eu. Quem precisa de tratamento aqui sou eu. Você fala, não, meu marido é um vagabundo, ele não vale nada, ele não presta. Não, mas quem tá com problema aqui sou eu. Eu quem preciso validar algumas coisas dentro de mim. Sou eu que, é tipo assim, se a gente fosse falar de uma questão sistêmica aqui, não é o caso, mas é como se a vida ela estivesse te empurrando para que você venha resolver aquilo que você tem para resolver. E como se o seu marido ele estivesse sendo usado como um instrumento, como uma ferramenta, para que você venha acordar, cair a ficha. Tipo assim, cada vez eu te empurro mais forte para ver se você acorda e reage. Você tá entendendo? É mais ou menos como se você estivesse vivendo isso. É tipo a vida te empurrando e falando, reage, reage, acorda,
Adquira respeito, coloca limites, não permita que as pessoas façam com você o que elas quiserem. Você está entendendo? Então aqui é a respeito de você, é a respeito de um tratamento pessoal. Então o erro ele não começa agora que você fala, agora que ele não me traiu, eu não consigo perdoar ele. Você chega um momento onde você satura, entendeu? Onde você não dá conta mais. Não é mais a respeito de você não querer a pessoa porque você quer. É a respeito de que chega num momento que se torna inconcebível. Eu quero ficar com a pessoa, eu gosto da pessoa, a pessoa nem fez lá aquele inferno em comparação a coisas que ele já fez anteriormente, mas eu não sei. Tipo, cheguei num momento que eu saturei, sabe? Tipo, quero, mas também não consigo. Então é uma questão onde você chegou num limiar. Ou você resolve ou você resolve. Entendeu? Você chega num determinado momento, Alessandra, que você engole tanto que ou você vomita tudo isso e coloca isso pra fora, ou você explode tudo isso que tá dentro de você, ou isso vai se manifestar em câncer, isso vai se manifestar em tumor, isso vai se manifestar de alguma forma dentro do seu corpo. Quando você não joga pra fora, isso vai se manifestar por dentro. Porque o seu corpo, ele tá exigindo limite. Ele tá exigindo cuidados. Ele tá exigindo respeito. E você não dá. E você não se submete a isso. Entendeu? Então você se desrespeita a si mesmo em nome de um amor que você tem por outra pessoa. Então isso não faz o mínimo sentido. Porque uma das primeiras ordens do amor é que o amor, ele precede a ordem. Então aquela questão do desespero, que eu saí loucamente, joguei tudo, isso não é amor. Isso não é amor. Porque o amor, ele precede a ordem. Essa é a primeira questão. Então eu preciso estar organizado dentro de mim para que depois eu venha receber toda essa bagunça que tem para mim resolver aqui fora. Entendeu? Não tem como eu resolver tudo ao mesmo tempo. Tem bagunça aqui fora de situações mal resolvidas de anos atrás e o meu marido que tá aqui pedindo de novo para voltar pela milésima vez e eu tô toda bagaçada por dentro, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei o que vai ser. Então, tipo assim, eu preciso começar do começo. Eu preciso ter um início. Eu preciso ter o meu primeiro degrau. Não adianta eu ficar olhando toda essa bagunça e falando, meu Deus, e agora? E agora? E aí, o que eu faço? Não é a respeito do relacionamento, é a respeito de você. Lembra que a nossa questão, sempre a prioridade é você. Você sempre vai ser a nossa prioridade. Então, enquanto você não estiver bem, enquanto você não estiver estruturada, chuta o pau da barraca desse relacionamento. Entendeu? Enquanto eu não estiver bem, fala pra ele, cara, você gosta de mim? Você fala que me ama? Apesar de que o seu comportamento não demonstre isso, me dá um tempo para mim me curar, me dá um tempo para mim me conhecer, me dá um tempo para mim me achar. Se você quiser ficar aí, fica. Se você quiser cuidar das crianças, cuide, mas eu preciso me resolver. Eu preciso me conhecer de novo. Entendeu? Então é totalmente a respeito de você. Enquanto você não resolve isso, o resto não vai ser resolvido. Lembra de uma coisa? Provavelmente vocês não devem ter visto isso, mas na live que a gente fez com a Fabiana, a Fabiana foi a última live que a gente fez de DR. DR é uma live que eu faço entrevistando alguém que teve o seu relacionamento restaurado. E na live que eu fiz com a Fabiana, ela falou uma coisa assim que foi marco. Ela falou, quando eu mudei, tudo mudou. Quando eu mudei, tudo mudou. Sabe, ela começou a olhar para ela e se reconhecer como uma pessoa desprezível. Ela falou assim, sabe, eu era uma pessoa que as pessoas não gostavam de mim. Eu era uma pessoa que não se dava bem com todo mundo. E pra mim, os outros que não prestavam. Eram as pessoas que eram ruins, eram as pessoas que era fofoqueira, que era isso, que era aquilo. E na verdade era eu que julgava todo mundo. E ela falou, quando eu mudei, tudo mudou. O meu emprego mudou, eu mudei de lugar, eu mudei de colocação profissional. As pessoas começaram a me tratar diferente. A vida dela mudou. Porque a nossa vida não muda. Quem muda é a gente, entendeu? Então quando a gente começa a ter esses feelings, as coisas elas começam a fluir de uma forma natural e totalmente diferente dessa escassez que a gente normalmente vem vivendo. Essa live foi feita para mim. Estou vivendo isso. Parece que nem quero mais restaurar, mas sinto que eu estou restaurando a mim
E Deus todos os dias me fala para não desistir. Cara, isso é muito forte. Parece que travei e sinto a necessidade de parar. Agora para refletir e ponderar tudo. É muito a respeito disso. É o que eu falei para vocês no começo com relação à necessidade natural que nós temos. Porque se a gente olha aquilo que é tecnológico, nós não damos conta de acompanhar a tecnologia. Porque a tecnologia ela corre tão rápido que a nossa mente natural ela não consegue acompanhar. Hoje em dia agora a gente tem inteligência artificial que ela aprende as coisas, no instalar de dedo ele aprende as coisas. A gente não é assim. A gente ainda continua tendo que ter uma cartilha e estudando dia após dia e depois de um mês a gente ainda está errando. A gente ainda continua nesse mesmo processo natural. E da mesma forma continua sendo os nossos processos de amadurecimento. Os nossos processos de amadurecimento continuam da mesma forma. Eu preciso me redimir, eu preciso me perdoar, eu preciso perdoar as pessoas, e isso é um processo, então leva tempo. Eu preciso aceitar as coisas do jeito que elas estão e entender que não é para minha morte. Eu preciso entender o que isso me traz de benefício, o que eu posso aprender com isso que eu estou vivendo no dia de hoje, o que Deus está querendo me mostrar nesse lugar que Ele me traz. Você está entendendo? Então tudo isso é natural. São coisas cronológicas. Eu preciso entender que é no dia após dia, é acordando todos os dias, colocando a mão na cabeça e falando, cara, o que vai ter hoje? Né? O que eu posso fazer para melhorar o meu dia hoje? Como que eu posso dormir hoje com um sorriso no rosto? O que eu posso fazer hoje para ficar satisfeito comigo mesmo? Para eu ter um motivo para me alegrar amanhã na hora que eu acordar. Você está entendendo? Então a gente precisa continuar respeitando a nossa natureza porque é assim que a gente funciona. A gente ainda vive um processo de luto e eu respeito isso. Tá? Quando eu falo de vocês que muitas das vezes chegam histéricas aqui, eu entendo que você está passando por um processo de luto. A única questão é que você é quem precisa entender. Que eu não vou chegar te entregando uma estratégia, é assim que você vai trazer o seu casamento de volta, sabendo que você está em cacos, que você está toda destruída. Você precisa se revalidar primeiro. Você precisa existir de novo primeiro. Entendeu? Para depois pensar em restauração de casamento. Porque quando a gente está despreparado, por mais que apareça uma oportunidade, digamos que o seu marido, ele lá na frente, ele vai e quebra a cabeça lá na frente, e ele volta para trás e fala, cara, o que eu queria era a minha família. Só que ao invés de você ter se preparado durante todo esse tempo que você está sem ele, você continuou chorando, continuou stalkeando, continuou falando que mal que eu fiz para Deus, continuou se desesperando e não fazendo nada, só se enterrando cada vez mais na situação. E aí o cara, ele bate na sua porta, achando que você se resolveu assim como ele se resolveu, e você tá do mesmo jeito que você ainda tava. Aí que sabe o que acontece? Isso que a gente chama de oportunidade não é mais uma oportunidade, agora é um desperdício. Porque essa era a oportunidade de você mostrar que você estava madura, que você aprendeu com a situação, e você não mostrou. O cara olhou e falou, você quer saber, eu acho que não dá certo mesmo não. Acho que o ideal é cada um ir pro seu canto mesmo. Porque você simplesmente validou aquilo que ele imaginava quando ele saiu de casa da primeira vez. Então a gente precisa pensar para hoje. Eu preciso me realizar para hoje. Ele viu que eu não quero mais dar outra chance. Estou fazendo academia e me achando linda. E vou começar um curso. Ele não está sendo como das outras vezes. Ah, tá, eu acho que você está demonstrando que você não está sendo como das outras vezes, né? Estou em muita oração com Deus. Quero fazer terapia com você, a Cláudia Braga. No final eu passo todos os contatos, tá, gente? Só segura mais alguns minutinhos aí que a gente já fecha. Eu perdoei o meu ex várias vezes, até o dia que eu descobri outra traição. Então descobri que eu perdoava ele com amor de mãe. Então resolvi sair do meu casamento. Houve outra traição sim, mas não consigo perdoar mais dessa vez. Foi mais difícil. A questão da Alessandra, né? Então teve traição sim da última vez. Ele cada vez pior, começou até com violência. Então tive que tomar a decisão de sair de casa. Hoje estou curada
e sozinha, mas em paz. Isso é muito importante. Eu sou essa aí, como a Fabiana. Tô louca para iniciar essa mudança. É basicamente a respeito disso, tá, gente? O entendimento que a gente precisa alcançar para que a gente venha a viver essa mudança, né? Então, conforme eu comecei falando para vocês, o que eu não entendi ainda a respeito daquilo que eu preciso aprender? Porque se a nossa vida é um aprendizado e o nosso casamento ele é de passo a passo, ele é progressivo, o que eu ainda não consegui entender? O que era para mim ter feito que eu não fiz? Porque muitas das vezes a gente se pega simplesmente sendo responsivo àquilo que acontece, né? Por exemplo, o meu marido me traiu e aí eu tenho a capacidade, a possibilidade, a alternativa de perdoar ou de não perdoar. Tipo, será que se resume a isso? A vida se resume a isso, a você simplesmente corresponder àquilo que está acontecendo? Ou será que o que você tem é uma chance de escrever uma história diferenciada, fazendo as coisas acontecerem do jeito que você quer? Entendeu? Então o que eu proponho para vocês é que vocês venham a ser intencionais a ponto de vocês começarem a desenhar que tipo de casamento que vocês querem ter. Que tipo de vida que vocês querem viver. Não é mais a respeito simplesmente de eu ter meu casamento de volta. É a respeito de você ser a prioridade desse casamento. É a respeito de você ser a prioridade desse processo de restauração. Antes que o meu casamento seja restaurado, eu preciso ser restaurada. Eu preciso estar completa. Eu preciso ser olhada e as pessoas olharem para mim e falarem assim, nossa, né, parece que depois que você saiu que você se separou, você ficou melhor do que estava. Agora, a Dani, né, que foi uma das meninas que eu atendo aí no particular, ela falou que depois que ela se separou do marido, na verdade foi quando ela começou a fazer o curso, a vida dela mudou de uma tal forma que ela saiu da depressão e perdeu mais de 20 quilos. Ela saiu da depressão. O simples fato dela, tipo, acordar pra vida. Então, tipo, até o próprio marido dela, ela me contou que o marido dela falou, nossa, parece que a nossa separação fez bem pra você, né? Porque ela emagreceu, começou a cuidar de si mesma. Então, é totalmente a respeito do comportamento que você tem, a respeito daquilo que você quer manifestar. Então hoje ela tem essa capacidade, ela percebeu que ela não precisa ficar respondendo aquilo que a vida está trazendo para ela. Aquilo que ela não quer receber, ela simplesmente não recebe e manda de volta. Entendeu? Se você não está recebendo aquilo que você merece, simplesmente não recebe. Deixa voltar para o destinatário. Você simplesmente precisa entender que você tem a capacidade de gerar aquilo que você quer construir. O que eu quero para minha vida? Sabe, tipo assim, isso que eu tenho vivido, tá no patamar que eu quero, do que eu sonhei? Esse tipo de relacionamento, esse tipo de vida que eu estou vivendo, é a vida que eu quero para mim? Ou eu penso que eu me cuidei tanto, eu me tratei tanto e eu mereço coisa melhor do que isso? Você está entendendo? É a respeito disso, é a respeito de você se validar. Porque, querendo ou não, o plantio ele é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Então aquilo que você está fazendo hoje vai vigorar para o seu amanhã. Se você não estiver fazendo nada hoje, você vai colher nada amanhã e você não vai ter direito de reclamar. Você está entendendo? Então a gente precisa entender que na vida o que a gente tolera é o que a gente vai ter. O que eu tolero é o que eu vou ter. A gente acha que muitas das vezes a gente vai viver segundo os padrões mais altos que a gente estabelece. Mas na verdade não é a respeito dos padrões mais altos que a gente estabelece, é a respeito do tanto que a gente tolera. Então a gente precisa aumentar o nível de tolerância, colocar mais limites, mais respeito, se cobrar mais de nós mesmos, para que a gente não venha permitir que as pessoas elas venham nos tratar de uma forma diferente daquilo que a gente merece. Entendeu? Porque as pessoas elas só vão me tratar do jeito que eu me trato. Não tem como ser diferente disso. E agora, só para fechar,
Parece que apareceu outras perguntas aqui. O pessoal que falou do atendimento, o atendimento é Junior Brito, atendimentojuniorbrito.com, tá? atendimentojuniorbrito.com. Tô tentando essa mudança, buscando coisas novas. O meu marido percebeu que dessa vez não é igual das outras. Ah, eu já tinha visto essa, né? Sempre ouço isso. Você tá mais feliz, mais linda, graças a Deus estou muito bem. E não imaginava que daria conta. Exatamente isso, cara. A gente não imagina que a gente dá conta até que a gente passe por aquilo ali. E a gente percebe que aquilo ali, na verdade, não é pra matar. Tá só me forjando. Tá só me construindo, me fazendo mais forte. Porque se eu passei por tudo isso, isso não me matou, então com certeza isso me deu mais resiliência. Então é uma prova de que você passa dentro do fogo e fala, meu Deus, agora eu morri de vez. E você passa pro outro lado, você percebe, cara, eu não morri. Então eu sou mais forte do que eu imaginava. Perdi o sentido da vida. E não quero nunca mais esse homem na minha vida. Depois você assiste a live desde o começo aí, tá? A gente falou bastante a respeito dessa questão de você perder a vida por causa de outra pessoa. Tá bom? Então, o atendimento individual, juniorbritoatendimento.com. Todos os links, todos os sites, tanto para curso, quanto para você entrar no WhatsApp, você que não faz parte dos grupos do WhatsApp, estão na minha bio, tá bom? Então você pode depois correr lá na minha bio, que vai estar lá os 3 links lá discriminados. O único link que não vai ter vai ser o do livro. Lá no WhatsApp tem o link do livro. Mas quem tiver interesse no livro, eu tenho pouquíssimas unidades, tá? Eu não sei falar para vocês quantas tem, mas eu sei que tem bem pouca, porque na maioria das vezes que eu vou pregar nos lugares, eu vou dar palestras, eu sempre levo o livro e eu sei que a primeira tiragem está acabando já, tá? Então, quem tiver interesse em comprar o livro ainda, me chama no particular, que eu faço um esquema para mandar por frete grátis, independente do lugar onde você mora no Brasil, tá bom? E o demais, gente, o resto é resto. Depois vocês me chamem no particular, tá? Com relação a isso daí. Se tiver acabado, se você me chamar e já tiver acabado, eu te falo que acabou, não tem problema nenhum. E a gente deixa marcado aí para a próxima tiragem, a gente já conseguir enviar para as pessoas que não tem. Vai ficar gravado, tá? Pode ficar sossegado. Vai ficar gravado. Mas muito obrigado, tá, gente, pela presença de vocês. Você que não faz parte lá do grupo do WhatsApp, entra lá para você ficar sabendo a respeito de todas as programações. Você que quer ser atendido, vai lá na minha bio e agenda o seu horário. Você que quer fazer parte do curso, que quer se tornar aluno do Casamento Sem Crise, também tem o curso lá na minha bio, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu determino sobre a sua vida muita paz, prosperidade e muita intencionalidade. E fica sossegado que a gente está junto, tá? A live acabou aqui, mas nós continuamos aí, o pessoal que a gente estava conversando aí no particular, o pessoal que está com os horários marcados aí, fica sossegado que eu não abro mão de você. Enquanto você estiver junto comigo, nós estamos juntos, tá bom? Muito obrigado mesmo, gente. Se você puder aí, coloca uma palminha aí só para que a gente finalize aí agradecendo aí pela oportunidade da gente estar crescendo junto, da gente estar passando por um processo junto, né? Você percebe que tem tantas pessoas aí que estão sofrendo a mesma coisa que você está sofrendo e tem pessoas que estão sofrendo mais ainda, né? Mas não nos vem nenhuma adversidade que seja maior do que aquilo que a gente suporta, tá bom? Você pode ficar sossegado com relação a isso daí, que isso você tira de letra. Isso é feito no tamanho proporcional à sua capacidade, ok? Então Deus abençoe muito a vida de vocês e até a próxima.